Gente, boa noite a todos os espectadores aí. Fico muito grato aí pela participação de todos nesse mais um dia aí do evento Q&A Quartas Automotivas. E hoje a gente tem a presença de uma pessoa ilustre aí que eu particularmente o conhecia, ele talvez não me conhecia, mas todos falavam muito bem, e depois a gente começou a ter uma relação bem próxima, e aí eu tentei fazer o convite para ir participar das Quartas Automotivas, e ele se prontificou, e aí eu fiquei muito feliz, muito grato. É isso que a gente leva da vida. Então, ele tem um conhecimento muito grande nessa parte de veículos elétricos e híbridos, né? E aí o tema da palestra hoje veículos elétricos e híbridos, tendências para o futuro da eletrificação no Brasil. O nome dele é o senhor André Maranhão, da Audi do Brasil. Bom, o André Maranhão, seja bem-vindo, André. Ele é engenheiro mecânico pela Poli da Universidade de Pernambuco, especialista em engenharia automotiva pela Poli na USP, mas também faz o mestrado na USP. Gerente de projetos XKD da Audi do Brasil. Tem 15 anos de atuação na indústria automotiva, incluindo a Nissan e a Honda. É instrutor de cursos na área de veículos elétricos e híbridos, já por um longo tempo e já consolidado. Vice-coordenador do Comitê de Mecatrônica Delta Brazilian Niche Industry. Resumindo, é a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que é quem está em alemão, né? Não, me perdoe. É professor da disciplina de Sistema de Produção da especialização em Engenharia da Mobilidade da USP e foi professor do curso de Tecnologia Automotiva do Senai de São Paulo, nas matérias de Mecânica e Eletrônica. Bom, fico muito agradecido, André, uma cordialidade da sua parte, né, um gentleman mesmo, em poder compartilhar um pouco do que você sabe, um pouco não, bastante, né? E aí o desenvolvimento das quartas automotivas uma parte você apresenta, transmite as informações técnicas em que os espectadores estão aguardando, e a outra a gente abre para um bate-papo, um Q&A mesmo, perguntas e respostas. Eu vou passar agora para a minha colega, que é a Janaíne, que ela vai passar as outras instruções e aí vai te dar a palavra aí, mas eu já te desejo sucesso aí, boa sorte. Jana, fique à vontade. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu vou passar aqui um link para presença no chat. Infelizmente, isso daqui não concorre um iPhone 11, igual o link lá que o camarada postou aqui, mas vai gerar um certificado de presença e aí você pode usufruir de todos os direitos que a assinatura do professor Max dá para você lá no futuro. Pode começar, André. Obrigado. Obrigado, Janaína. Obrigado, professor, pela introdução. Isso que o professor falou em relação à nossa relação, né, desde o ano passado, quando eu conheci oficialmente o professor Max, né, foi muito bacana, e ele foi um dos responsáveis, né, por eu estar fazendo o mestrado lá na USP, né, ele me apresentou ao professor Laganá e tudo mais, e me incentivou a fazer o mestrado, porque até então nem tinha tanto interesse nessa parte mais acadêmica, eu sempre, como ele falou no meu currículo, né, eu sempre trabalhei com a parte de treinamento, mais voltado para a parte técnica, né? E ultimamente eu estou focando um pouco mais também na parte acadêmica. Agora, o foco principal que eu queria destacar hoje não é puramente técnico. Eu sei que a maioria daqui são engenheiros, mas pela própria palestra, né, que vocês viram o tema da palestra, a gente vai falar sobre as tendências para o mercado brasileiro. A gente já ouviu falar muito, né, de eletrificação, e tudo é muito bonito quando se fala em tendência, né? Sustentabilidade, eletrificação, conectividade, automação veicular, tudo isso aí, mas a gente tem que entender o que é real e o que é que realmente vai acontecer no curto, médio e longo prazo, né? Porque a gente está no Brasil e a gente tem leis diferentes, regulações diferentes, e também uma distância tecnológica um pouco diferente em relação a outros países da Europa, Estados Unidos, Japão,
A gente tem até próprias características internas em relação à produção energética no Brasil, né, e disponibilidade também de combustíveis, que é diferente. Então, a gente vai tratar desses tópicos aqui. Antes de iniciar as perguntas, né, que a gente vai abordar sobre essas tendências, eu queria fazer só uma base para todos vocês. Até meu pai está aí, ó, o Ricardo Maranhão está aí, ó, com a câmera aberta, prestigiando. Isso que eu percebi. Olá, seu Ricardo. Prazer em conhecer. Seja bem-vindo e parabéns pelo filho e pelo profissional, tá bom? Olha aí. Obrigado, Max. Então, eu vou compartilhar minha tela, vou passar em torno de 15 slides. Eu preparei, na realidade, eu fiz uma compilação de 15 slides aqui, só para dar um embasamento geral, né, da situação, o que é que compete a uma tecnologia ser predominante, o que é que não, o que é que atrapalha ela não ser predominante, só para dar um embasamento. Também eu sei que a maioria aqui é técnico, né? Então não vai ser grandes coisas que a gente vai falar do ponto de vista técnico de dificuldade. Vai ser uma pincelada rápida, mas para a gente chegar no embasamento, todo mundo em comum. Aí sim a gente vai tratar mais de tendências para o mercado brasileiro, que é o foco principal. Que se a gente abranger muito, vai ter muita incógnita e também não tem nada definido, mas eu vou dar uma proximidade das definições que estão se alinhando aqui para o mercado brasileiro para os próximos 5 a 10 anos, ok? Então, eu vou compartilhar a tela, professor, só um instantinho, vamos ver se eu consigo. Vocês conseguem ver o compartilhamento da tela? Sim. Sim, consigo. Ok. Ok, obrigado. Está no modo apresentação? Não. Não? Então, só um instantinho. E agora? Ok, André. Obrigado. Está no modo apresentação, correto? Positivo. Ok, muito obrigado. Bom, então a gente vai falar sobre tendências para o futuro da eletrificação. Antes de iniciar a nossa discussão sobre, né, eu vou falar alguns pontos aqui em relação às tendências, que algumas já são óbvias, até pelos próprios tópicos que o professor Max tá disponibilizando, né, ao longo dessas palestras que estão acontecendo periodicamente, né? Existe de tendência de forma genérica, geral, global, né? Existe uma necessidade da redução de emissão do efeito de gases de efeito estufa, e um principal gás é o CO2, e o CO2 é o produto principal da queima perfeita de um motor de combustão interna, né? Significa que quando você queima bem feito o combustível dentro do motor, você vai liberar CO2 e água, né, vapor d'água. A queima imperfeita, ela é resolvida pelo sistema de injeção eletrônica, né, que não é o caso. A gente precisa ter uma eficiência energética, então você faz downsize de motores, isso aí você diminui a emissão de CO2. Porém, vai chegar um ponto que os motores vão estar tão pequenos, que você não tem potência. Aí, para você compensar isso aí tem a tendência da eletrificação, né? Você coloca um motor de combustão com um elétrico, você tem um híbrido. Só que vai chegar ao ponto que até o híbrido, ele não vai conseguir suportar os níveis de emissão, né? Então, o principal fator aí de tendência, que a gente está cansado até de ver por aí, é a tal da eletrificação veicular, né? Então, aqui abaixo, veículos híbridos e elétricos, né?
Outra tendência aqui acima, também meio óbvia, é eficiência energética. A eficiência energética, ela é importante porque com os motores atuais, você consegue homologar veículos, né, que tenham uma eficiência energética muito boa. Mas eu vou dar um exemplo aí de uma situação que acontece no dia a dia, né? Marcas como a Nissan, com os esportivos da Nissan, né, como é que é o GTR, a Audi com R8, a Porsche com os veículos aspirados antigos. Observe que a maioria deles, eles estão fazendo motores turbos, né, não mais aspirados, e em algumas situações, até a própria Ferrari e Lamborghini se rendeu à eletrificação veicular. Né? Isso aí na questão de gostar de eletrificação. É a questão que você, se não faz eficiência energética, diminui os motores com downside, você não consegue homologar aquele carro para aquele país, determinado país. Né? Então, a eficiência energética é o exemplo de utilização de turbos nos veículos. Então, um R8, na marca que eu trabalho, tem um Audi R8, 10 cilindros aspirados. Né? Ele lançou ano passado o último R8, provavelmente aspirado da história. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais, porque vai ter agora eletrificação desses modelos. Porque as montadoras não vão conseguir homologar veículos com motores grandes, né? E com baixa eficiência energética, por exemplo, sem turbinar o motor. Apesar que para os puristas, né, todos preferem veículos de motores aspirados. Mas isso aí vai ser coisa, né, dos puristas mesmo, dos amantes da área automotiva. A outra tendência é a conectividade e digitalização. Né? É a área que o professor Mauro trabalha bastante, ele também vinculado à direção autônoma, né, que isso aí está muito vinculado com a questão de segurança e comodidade. Né? Então, conectividade, você tem um carro, por exemplo, para dar um exemplo bem fácil, o Waze. O Waze ele não é um GPS apenas. Né? O GPS você tinha vários antigamente. Agora, se você tem um GPS sem a conectividade com o MMI do carro, né, com a tela do carro, e sem a conectividade que ele faz com a sociedade, né? O Waze, você tem conexão, você sabe onde tem uma batida, onde tem um radar, enfim, onde tem as situações lá, você passa a ter uma situação de conectividade social, né? Isso aí tem tudo a ver com a tendência de que a gente está vivendo no momento. Né, no momento e cada vez sendo mais forte, né? Você não está isolado, você fica no teu carro, mas o teu carro está conversando, você está conversando com os outros carros, com as outras pessoas ao mesmo tempo, de alguma forma, tá? E a direção autônoma se você parar para pensar, só no Brasil, né? Vamos comparar com o Covid, que é a situação que a gente está mais alarmante ultimamente, né? Quase um ano e meio de Covid, né? 1 ano e 4 meses, mais ou menos, morreram aqui no Brasil, pela informação que eu tinha, em torno de 570 mil, talvez 580, alguma coisa dessa faixa, né? Em 1 ano e meio. No Brasil, só para você ter ideia, morrem 70 mil pessoas, em média, por ano em acidente de trânsito. 70 mil pessoas. Isso aí na média dos últimos 20 anos. Se você multiplicar aí 20 por 70, até foi mais, né? No começo dos anos 2000 era mais, só que tá cada vez as mortes estão diminuindo pelo simples fato dos veículos estarem com airbag, né? ter carroceria com impacto, com deformação programável. Então, se você for ver os números, cada ano diminui, mesmo a frota aumentando, diminui um pouco a quantidade de mortes no trânsito, mas mesmo assim é muito alta. Então, 70 mil multiplicado por 20 vai dar 1,5 milhão aí, aproximadamente, de pessoas. Ou seja, morreu mais gente no trânsito nos últimos 20 anos, 3 vezes mais do que no próprio Covid. Ah, mas o Covid foi 1 ano e meio. Sim, ele aconteceu uma situação crítica, né, desse 1 ano e meio aí. Porém, as mortes no trânsito, ainda assim, são pontos muito sensíveis aí que a gente precisa priorizar. Então, a direção autônoma vai tender a diminuir cada vez mais essas mortes aí e acidentes no trânsito. Lógico, tem várias regulações, tem várias tecnologias, tem a questão intermediária, né, da utilização de ADAS, né, nos veículos, que é o controle de cruzeiro, controle de cruzeiro, tem o controle de faixa, leitura de faixa, enfim, tem vários
várias tecnologias intermediárias para a gente chegar no nível 5 de automação. Na eletrificação, na década de 90, iniciaram as primeiras discussões, né, sobre redução de emissão, especialmente de CO2. Até então, sabia-se que tinha emissão, né, que poluía, mas até então não tinha nenhuma preocupação gigante em relação a essa redução. Né? Passou-se a se preocupar bastante a partir das análises que fizeram que a proporção que você emite CO2 na atmosfera tem uma proporção direta aí, né, uma relação direta com o aquecimento médio da Terra. Né? Então, passou-se a ter preocupação em relação ao CO2, apesar que já sabia-se dessa relação bem antes disso, né? Mas começou a se preocupar na década de 90, mais especialmente. Outro ponto importante da eletrificação, né? Quando a gente fala de eletrificação, a gente imagina que a preocupação é única e exclusiva da emissão de CO2 do carro para o ambiente. E, na prática, a gente tem que pensar numa cadeia como um todo, né? Ou seja, well to wheel, ou seja, do poço até a roda. Então, como aquele combustível é produzido, se ele é produzido através de uma usina de petróleo, se ele é de um carvão vegetal, se ele é produzido hidraulicamente através de uma hidrelétrica, enfim, né, solar, energia eólica, através das ondas do mar, N fatores, né, que você pode fazer a confecção do combustível, tá? Então, a gente não pode imaginar de maneira muito simples, o carro elétrico não polui. A gente tem que olhar o começo da cadeia, como é que aquela produção de energia elétrica para carregar o carro elétrico surgiu. Se veio de hidrelétrica, ótimo, né? As emissões de CO2 das hidrelétricas é bem menor, por exemplo, do que numa usina de carvão, né? Carvão mineral, carvão vegetal, né? Mas a usina hidrelétrica, por sua vez, ela também emite, né? Quando você vai fazer uma usina hidrelétrica, você vai desmatar uma região muito grande, você vai tirar a população de lá, vai matar a fauna, vai matar a flora, né? Aquelas árvores que foram destruídas lá vão emitir CO2 durante muito tempo, né? Que ela vai entrar em estado, né, de decomposição. Então, tudo tem impacto, né? Inclusive, a usina que você imagina eólica, né, tem um impacto em relação à fauna, né? A turbina eólica, ela mata morcego, mata pássaros na região, né? Ela também coloca na região uma questão visual não tão bacana, né, que várias usinas, enfim, atrapalha de maneira geral a fauna na região, tá? Então, tudo tem impacto. E existem novas soluções de propulsão, né? Então, a gente não imagina só a eletrificação, carro puramente elétrico. Tem várias opções aqui. Por exemplo, o híbrido flex fuel, né, que está uma tendência forte no Brasil, vamos falar sobre. O battery electric vehicle, o puramente elétrico, movido a bateria, né? O hybrid electric vehicle, né? Os veículos elétricos paralelo e veículo em série, e os veículos elétricos movidos a célula de hidrogênio, tá? Então, tudo isso aí, a gente está passando por uma situação bem... Eu pelo menos, nunca vi uma situação tão diferente assim na indústria, desde o começo da indústria automotiva, nunca teve uma mudança tão drástica, né, no modelo de negócio e da questão tecnológica, né? Os profissionais, então, vão ter que se capacitar. Só para você para fazer um paralelo, na década de 80 para 90, existiam os carburadores e mudou de carburador para injeção eletrônica. O pessoal das oficinas falava, injeção eletrônica esse não presta não, é tudo muito caro. Se quebrar um sensor desse aí, vai custar o olho da cara, vai ter que jogar o carro fora, né? Isso é o que se falava na década de 90, quando lançou o Gol GTI, o Tempra, naquela época, né? Quem era daquela época, o professor Mauro provavelmente não era nascido, mas lembra que tinha muito preconceito em relação aos veículos de injeção eletrônica. Hoje, todos os carros produzidos, né, em série no Brasil, estou falando carros, né, não moto existe carburador ainda, eles são injeção eletrônica, tá? E injeção eletrônica, como vocês sabem, até o Zezinho da esquina, ele tem um equipamento de diagnóstico e consegue fazer uma reparação razoável, né? Então, está acontecendo uma coisa parecida agora com o que aconteceu do carburador para a injeção eletrônica.
Só que no carburador para injeção eletrônica, foi só a forma de injetar combustível no motor e queimar aquele combustível que fez a mudança, ou seja, no sistema de alimentação do motor. A propulsão manteve-se a mesma dos últimos 100 anos, né? Agora a gente está fazendo um movimento mais drástico. A gente está fazendo a alteração do motor como um todo. Então, toda aquela cadeia, né, que tem pistão, né, empresa que faz anel de segmento, né, que faz todos os componentes do motor, bomba de óleo, bomba d'água, né, sistema de arrefecimento para o motor de combustão interna, os sensores de injeção eletrônica, o tanque de combustível, ou seja, metade do carro praticamente, toda aquela indústria dos últimos 120, 130 anos está se colocando em xeque. Então, obviamente, você tem um lobby negativo em relação a essa mudança, porque toda mudança dói, né? Ao mesmo tempo, vamos pensar, tem o lado ruim, mas tem o lado bom também, né? Os profissionais que tiverem capacitados, né, para trabalhar com um sistema de alta tensão, né, conhecer bem programação, né, com a parte de veículos autônomos, então, e seguir essas tendências, vão estar muito, muito, muito valorizados no mercado, tá? Em relação à Europa, eu peguei esse chart aqui, pessoal, por que eletrificar, né? Na Europa existia o NEDC, né, esse ciclo europeu, tá? Que ele foi desenvolvido em 1980, nos anos 80, né? E ele era baseado numa direção teórica, né? Ele era mais simples, vamos dizer assim. Colocava um carro, olha, na situação tal, ele vai andando e vai emitir tanto de CO2, tanto de CO, o hidrocarboneto vai ser tantos ppm, né? O consumo dele vai ser X. Ok. Agora, né, de 4, 5 anos para cá, lançou-se o WLTP. Né? O WLTP, ele é muito mais severo, né? Ele é muito mais real e ele utiliza os dados de uma direção real, tá? O carro para, ele acelera, ele anda na estrada, ele freia, ele para no sinal de novo, desliga o carro, liga novamente, para você ver o warm-up do motor, né, o aquecimento e o desaquecimento, né, a refrigeração do motor. Então, é uma situação muito mais severa, né? E agora, ele além do consumo de combustível, né, emissões de CO2, né, e emissão de poluentes gerais, né, ele também tem uma possibilidade de verificar o range dos veículos elétricos também. Então, agora você tem a possibilidade não só de queima de combustível, mas também de analisar o consumo energético de propulsões alternativas, como hidrogênio, como bateria de íon de lítio. Tá? Então, é um teste, né, 2017 para cá, ele é mais severo e muito mais fiel. Né? Então, o WLTP, ele veio de certa forma, dificultar um pouco a forma com que se homologa carro na Europa. E a gente sabe que no Brasil, lançou na Europa, 2, 3 anos depois, está vindo para cá. Então, a gente sempre está um degrau abaixo da Europa, né, atrás da Europa, o que lança lá, certamente vai vir para cá. Porque a nossa indústria, ela é muito focada no mercado europeu. Né? Então, a gente tem Volkswagen, a gente tem Fiat, a gente tem a Chevrolet, que apesar que está vinculada à GM, a nossa está mais vinculada à Opel, né, que é europeia. Então, nossos carros, o Corsa, são desses carros da GM que vem para cá, eles são carros mais voltados para o mercado europeu, enquanto o mercado americano são aquelas caminhonetes maiores, tudo mais. Então, a gente está sempre seguindo as tendências do mercado europeu, tá? Só para ter uma ideia em relação aos veículos, as baterias de íon de lítio, né? Nos anos 2010, olha só, o quilowatt-hora custava em torno de $800, tá? Então, imagina, eu vou dar um efeito comparativo para vocês, para ficar fácil, porque esse número, quem não tem familiaridade, se complica. Imagina um carro, um Nissan Leaf, né? Tá a Carla e o Claudinei da Nissan, aquele Nissan Leaf, primeira geração, que tinha 24 kWh, né, de bateria. Era o tamanho da bateria do Leaf, né, 24. Se você multiplicar 24 por $800, você vai ter o custo daquela bateria, né?
Então, vai dar bastante dinheiro aí, né? Não consegui fazer a conta de cabeça aqui, mas vai dar bastante dinheiro, tá? Vai dar aí mais de 160, 16 mil dólares, sabe? 20 mil dólares, vou chutar aí, mais ou menos 20 mil dólares, vai dar, ok? 20 mil dólares hoje no nosso dinheiro aqui, né, multiplicado por 6, mais ou menos. Então, você vai ter uma bateria que vai custar 120 mil reais. Isso aí sem impostos, tá? Então, inviabiliza, no caso, inviabiliza você ter um carro elétrico com a bateria tão cara assim. Observe que ao longo dos anos, hoje a gente está aqui em aproximadamente 2020, 2021, né? O custo do quilowatt-hora da bateria já está abaixo de 200 dólares. Então, mais ou menos hoje, em torno de 170, 180 dólares. E a tendência é que em 2025 a gente chegue a aproximadamente 110 dólares. Alguns especialistas, o pessoal da área de eletrificação, fala que quando o custo do quilowatt-hora ele baixar de 100 dólares, né, por quilowatt-hora, o carro elétrico ele vai ser mais vantajoso, né, a construção dele do que um veículo movido a motor de combustão interna, tá? Então, a gente está no período aqui de transição da eletrificação, né, do motor de combustão para o motor elétrico. Imagina 2030. 2030 a gente vai estar aproximadamente aí em torno de 70, 75 dólares o quilowatt-hora. Então, o carro elétrico vai ser mais barato do que o carro movido a motor de combustão interna, tá? Porém, a gente está na zona cinzenta aqui, né? A gente está chegando no ponto que a bateria está diminuindo o preço dela, o custo dela, várias tecnologias de bateria sendo lançadas, tá? Íon de lítio, se vai utilizar um carregamento DC ou carregamento AC, então está se definindo ainda quais são os moldes tecnológicos que vão chegar e vão predominar em 2030. Então a gente está naquela massa, a gente está na adolescência, a gente não sabe o que vai ser, se vai ser engenheiro, vai ser médico, né? Até falei para meu pai uma vez, né? Meu pai falou para fazer medicina, eu entendi oficina, hoje eu sou engenheiro. A lógica é essa aqui, a gente está nessa fase que a gente não conhece o que é que vai ser ainda de tecnologia, porque a gente está num preço que ainda não compensa ser elétrico, mas os elétricos estão sendo forçados a ser lançados por causa das emissões. Então, a gente está naquele período da hibridização dos modelos. Só para você ter ideia da demanda, né, de bateria de íon de lítio, né, ao longo dos anos aí, né? Hoje a gente está aqui, olha, mais ou menos, né, 123 gigawatt-hora, né, de capacidade energética, somando todas as baterias do mundo. Se a gente olhar aí 10 anos para frente, observe que a gente vai chegar no tera, né? Então, a gente está na ordem de 100 giga e vai chegar a 1,3 tera lá na frente. Agora, se a gente analisar as cores aqui, olha quem vai predominar lá na frente. Não é muita novidade, não, né? A China sozinha, olha, em torno de 40% aí de todas as baterias do mundo vão ser na China. Aí tem os Estados Unidos um pouco atrás, em torno de 25%. Aí vem o resto da Europa, vem o resto do mundo, Alemanha, Reino Unido, França e Japão, tá? Observe que Brasil está em resto do mundo, aqui nesse amarelinho. E resto do mundo, né, são a grande parte dos países do mundo que não tem tanta eletrificação assim. O mercado não é tão maduro quanto os mercados mais desenvolvidos, tá? Então, vamos falar sobre isso também, né? E a gente está falando da eletrificação. O mercado brasileiro não é desenvolvido. O automotivo, sim, ele é. A frota em torno de 70 milhões de veículos. A nossa frota hoje, ela é equivalente à frota de veículos da Alemanha, por exemplo. Porém, a Alemanha, se você for olhar aí no gráfico, né, na eletrificação, ela sozinha está aparecendo em verde, né? E o Brasil está junto com os outros países aí no amarelinho lá. Porque na eletrificação, os países desenvolvidos, eles vão sair na frente, tá? Já estão saindo na frente, né? Especialmente Noruega, Suécia, Dinamarca, os países escandinavos, que mais de 50% do volume hoje vendido, eles são eletrificados. Em torno de 50% a 70% nos veículos vendidos na Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, eles são veículos elétricos ou híbridos, tá?
por questões culturais lá, eles são países mais sustentáveis, que pensam mais na frente, né? E também as leis lá são mais rigorosas. Uma vantagem para o Brasil, né? A matriz energética brasileira, pessoal, é muito boa. É muito boa por quê? Porque a gente tem grande parte da nossa matriz energética, ela é de energia sustentável, né? Ou seja, energia renovável na matriz energética. Só para você ter ideia, 41% no Brasil em 2015, tá? No mundo, 14% é de energia renovável. E aqui no Brasil, olha só que diferença. A gente é um país desenvolvido, né? Mas tem uma questão óbvia, né? A gente está nos trópicos, né? A gente tem a Amazônia, tem a bacia do Rio São Francisco, tem o Rio Paraná, tem grandes volumes de água e o Planalto brasileiro facilita, né? Você tem grandes declives de água, consequentemente, você consegue ter um potencial hidráulico muito grande, tá? E a extensão do Brasil também, né? Se você pensar que o Brasil é o quinto maior do mundo, então tem muito rio, assim, por exemplo, como a Rússia, né? A Rússia também tem uma matriz hidráulica grande, apesar que eles utilizam lá muita usina nuclear, usina a carvão também, ok? Então, a gente, por essa situação, a gente tem uma matriz energética muito privilegiada, né? Em torno de 41% é energia renovável. E renovável está incluso energia hidráulica, das hidrelétricas, etanol e bagaço de cana, eólica e solar, ok? Se você analisar aqui energia eólica e solar, aqui está 0%. Esses valores aqui já subiram significativamente, está em torno de 2, 3, 4% já, esses valores de energia eólica e solar, e tende a crescer bastante aqui no Brasil. Porque além de muitos rios, a gente tem muito sol, por ser um país tropical, né? Está entre 33 graus de latitude, né? Até um pouquinho acima lá no norte. Mas praticamente o ano todo a gente recebe sol. Diferente da Alemanha, por exemplo, que está lá na latitude de 50, 53, 48, né? Que o sol fica inclinado praticamente o ano todo, né? E no inverno você fecha um deck de nuvens que praticamente dificulta bastante a passagem do infravermelho. Apesar que nuvem, o sol ainda passa pelas nuvens, né? Mas mesmo assim, o problema principal é a inclinação solar, né? A gente tem aqui inclinação praticamente 90 graus, né? Quando está no verão, aqui em São Paulo, né? 23 graus de latitude, né? No Trópico de Capricórnio. Então, a gente tem um potencial solar gigante, tá? Especialmente aqui na região sudeste, onde no inverno a gente tem tempo seco, né? Então a terra inclina, você tem tempo seco, o sol bate lateral, mas bate forte. E no verão ele bate praticamente 90 graus, tá? E a energia eólica também, especialmente no Nordeste, né? No Nordeste, lá no Ceará, Rio Grande do Norte, né? E todo o nosso litoral tem um potencial energético muito grande para a energia eólica. Quais são os conhecimentos necessários, né? Os novos conhecimentos necessários para quem quer adentrar na parte da eletrificação veicular, né? Então, a gente tem motores elétricos, tem baterias de íon de lítio para engenheiros químicos, por exemplo. Aqui, engenheiros eletricistas, né? Engenheiros eletricistas na parte de eletrônica, elétrica e eletrônica de potência, né? A gente tem compressor de ar-condicionado, então os engenheiros mecânicos e eletricistas vão ter a oportunidade de trabalhar nos novos compressores. O óleo do compressor de ar-condicionado é diferente também, então o pessoal da química também vai trabalhar com óleos diferentes aqui. Aqui a gente tem sinais PWM, né, para simulação aqui de uma corrente alternada para o funcionamento do motor, tá? A gente tem conectores de alta tensão. A gente tem também transmissões, apesar que vai diminuir a quantidade de marchas, né? Os veículos normalmente não têm passagem de marcha, nem marcha automática, eles são transmissões diretas, né? Relações diretas para a roda. Alguns têm, né, transmissão, mas a grande maioria não tem. E outro campo que está muito grande, não do ponto de vista só do carro, mas da infraestrutura, né? Infraestrutura predial, então os prédios, tem uma lei em São Paulo que está se fomentando que todos os novos empreendimentos em São Paulo tenham preparação para abastecimento de veículos elétricos na garagem para os carros, né, obrigatoriamente.
Então, os shoppings, eles vão ter que ter a vaga para veículos elétricos, vai ter que ter carregador, né? As estradas vão ter que ter carregadores. Então, é um campo que está crescendo bastante, né? Tem várias empresas já atuando nesse segmento, né, de infraestrutura de carregamento, que o Brasil, gigante que é, né, vai precisar ter muitos carregadores, tá? Então, é um campo, eu diria que é praticamente um mar azul, né, da parte de infraestrutura de carregamento. Falta carregador e a demanda é gigante, né? Seja por montadora, seja por concessionária de energia, enfim, por postos de combustíveis também que estão adotando os carregadores elétricos, tá? E quais os tipos de energia mais vantajosos, quais os impactos de cada um? Né? Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês aí, para vocês pensarem, mas observem que tem aqui várias formas de energia, né? Energia nuclear, térmica, né? Termoelétrica, solar, hidráulica, eólica, né? E todos eles têm impactos ambientais, né? E todos eles têm vantagens e desvantagens, tá? Porém, obviamente, os diminuem a emissão de CO2, né? São a eólica, a solar e a energia hidráulica e especialmente também a energia nuclear. Apesar que a energia nuclear tem o lixo nuclear também que é gerado, tá? Uma outra ideia que eu queria destacar aqui para vocês em relação à eficiência, né? Se você tiver um carro elétrico aqui acima e um carro motor de combustão, no carro elétrico você pega o petróleo, tá? Então nesse caso é petróleo, né? A energia elétrica está sendo produzida numa termoelétrica proveniente do petróleo. Então você queima o petróleo, joga para a transmissão, joga para o carregador e vai para o carro. Carregou a bateria, a roda gira. Nessa brincadeira aqui, você teve a eficiência energética do poço de petróleo até a roda do carro de 23%. Ou seja, cada R$ 1 que você produziu de energia, 23 centavos gerou energia para empurrar o carro para frente. Se você pensar na mesma lógica, a refinaria de petróleo pegou o petróleo, transformou a gasolina, veio a transmissão do caminhão que levou para o posto, o frentista abasteceu o carro, você andou com o carro. Você vai ter uma eficiência energética do well to wheel, ou seja, do poço até a roda, de 13%. O que é que eu quis destacar aqui? Que mesmo você carregando o carro elétrico com uma energia suja, vamos dizer assim, com petróleo, ele tem uma eficiência muito maior do que um carro com motor de combustão interna. Então, mesmo assim, do ponto de vista de sustentabilidade, compensa você utilizar um carro elétrico, nesse caso, em relação a um carro com motor de combustão interna. Agora, imagina se você tivesse uma energia hidráulica aqui. A energia hidráulica ia ter praticamente, né, ia aumentar bastante essa eficiência, tá? Vamos finalizando aqui para a gente entrar nas perguntas, professor Mauro. Vamos fazer um comparativo agora do poço à roda, né, da emissão de gases do efeito estufa, tá? Então, a gente utiliza sempre na indústria automotiva, né, a emissão de CO2 por quilômetro, né, emissão em gramas, né, em massa de CO2 por quilômetro. Um carro convencional, lembrando, é well to wheel, ok? Do poço à roda. Eu não estou pensando só na queima do combustível lá no motor e saindo pelo escapamento, tá? Porque se você pensar um carro típico hoje, ele vai fazer aí 40, vai fazer 80, 100, 120 gramas de CO2 por quilômetro. Quando a gente pensa desde o poço até a roda, então o carro típico, ele vai emitir aí em torno de 280 gramas de CO2 por quilômetro. Quando você coloca um motor elétrico nesse motor, junto com esse motor de combustão interna, por exemplo, um Toyota Prius, não é? Ele vai te entregar aí uma emissão abaixo de 200, ou seja, em torno de 100 gramas a menos por quilômetro. Já é uma vantagem utilizar o híbrido. Olha aí, ó, o híbrido já mostrou as caras. Quando a gente fala de híbrido plug-in, ou seja, aquele híbrido que você carrega a bateria com o motor e também através da tomada de casa, né? Quando você tem esse híbrido, e esse híbrido ele está sendo carregado por uma planta, né, uma planta de carvão mineral,
Então, ele vai poluir mais do que o híbrido convencional, mesmo ele sendo plug-in e você carregando ele na tomada. Porque lá na planta de petróleo, de carvão, ele queimou bastante carvão e produziu muito CO2. Né? Então, ele já não faz tanto benefício em relação ao híbrido convencional. Se você pegar essa energia de um ciclo combinado de gás natural, aí, olha, já melhora bastante. Ele já baixa de 150 gramas de CO2 por quilômetro. E se você utilizar a usina nuclear para produzir energia elétrica, aí muito melhor, né? O ciclo completo dele, o well to wheel, ele vai emitir menos de 100 gramas de CO2 por quilômetro, tá? E para finalizar, pessoal, só mostrar aqui uma tendência que está acontecendo no Brasil, né? Especialmente aqui no Brasil, existe uma possibilidade da Índia assumir também países em desenvolvimento, né? Que tem uma dificuldade maior dessa transição do motor de combustão para o elétrico, né? A gente vai passar por uma fase de transição que são os híbridos. E aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem ainda, é de ter o álcool da indústria da cana, né? Qual a vantagem? Como vocês sabem, né, a cana-de-açúcar, ela é produzida e quando você queima o álcool, né, que é produzido da cana, ele tem um ciclo, né, de regeneração que a própria cana, ela vai puxar aquele CO2, né, e vai transformar em oxigênio. Então, o ciclo de queima do combustível do álcool é muito vantajoso do ponto de vista da sustentabilidade. E quando você pega um motor elétrico e adiciona um motor de combustão que ele queima álcool ao invés da gasolina, é uma vantagem, tá? Então, nesse caso aqui, ó, observa as emissões aqui, só para eu ter uma ideia, tá? Essa informação aqui foi da Toyota que eu peguei. Então, vamos olhar, pessoal, aqui um motor de combustão interna pegando com a gasolina brasileira E27, ou seja, com a gasolina com 27% de álcool, tá? Então, do tanque à roda, observa que é só a emissão do carro, tá? Não é do poço à roda. Então, ele queima um veículo convencional, um motor convencional, faz 140 gramas de CO2 por quilômetro, ok? Se você for pensar do poço à roda, né, então 145 gramas de CO2 por quilômetro. Não tem tanta diferença aqui. Quando você pega um motor de combustão flex, gasolina e álcool, né, então do tanque à roda 139, a diferença não é tanto em relação à gasolina, né, aqui, porém, do poço à roda já baixa significativamente, porque você utilizou, por exemplo, o álcool, e o álcool do poço à roda, ele vai puxar um pouquinho daquele CO2 que você emitiu pelo escapamento, tá? Então, já vale a pena, do ponto de vista de emissões, você utilizar álcool. Agora, vamos para o híbrido puro a gasolina. O híbrido puro de tanque à roda, 87 gramas, né? E do poço à roda, 90. Olha só que vantagem. Então, o híbrido puramente a gasolina, ele é mais vantajoso do que o carro flex com álcool, ok? Porém, quando a gente incrementa esse híbrido com gasolina, ou perdão, com a possibilidade de colocar álcool, então ele vai fazer aqui, olha, 84, tá, com álcool. E quando você roda com álcool, ele do poço à roda, olha que interessante, pessoal, baixa para 24. Tá aí um dos carros híbridos mais limpos do mundo, que é o carro flex híbrido. Então, eu estou falando propaganda, Toyota, não, de forma alguma, mas é uma vantagem que, por exemplo, a Volkswagen já viu, já vai fazer, né? Tem várias outras montadoras aqui no Brasil que estão com o interesse de utilização, né, desse tipo de tecnologia aqui no Brasil, tá? Por ser uma vantagem muito grande em relação aos veículos convencionais. Você consegue homologar o carro com uma mudança tecnológica pequena. Você basicamente vai colocar um híbrido, né? E naquele híbrido, no sistema de injeção eletrônica, você coloca um motor flex, que já é muito conhecido aqui no Brasil. Né? Então, você tem autonomia, você vai ter emissões da ordem de 20 a 30 gramas de CO2 por quilômetro, né? Que em qualquer homologação do mundo ele passaria nos níveis de hoje,
né? Porém, por outro lado, daqui a 5 anos, 10 anos, muito provavelmente, se o Brasil seguir apenas nesse modelo de híbrido flex, né, vai chegar um ponto que o híbrido flex ele não vai homologar mais lá na frente, quando as leis, as regulamentações de emissões forem mais restritas. Então, vai acontecer que a gente vai precisar migrar em algum momento para os elétricos. Então, a gente está nesse momento agora da migração dos motores de combustão interna para a eletrificação, que aqui no Brasil a gente tem esse modelo do híbrido flex, que pode postergar um pouco, né, a eletrificação total aqui no Brasil. Ok? Bom, professor, agora finalizei a apresentação. Eu gostaria agora de conversarmos sobre aquelas perguntinhas que vocês já têm aí e também estou aberto aí às perguntas dos colegas. Muito obrigado, meus parabéns, foi muito legal. Eu sou bem fã de escutar pessoas diferentes. Você, na verdade, a gente já tinha referência boa sua, mas foi extremamente fantástico. A minha sorte é que eu gravei. Mas muito obrigado mesmo. Foi um monte de conhecimentos aí que agrega e realmente até eu mesmo já anotei aqui, eu vou também depois, vou te referenciar, óbvio. É que a ideia, né, foi que a gente falou, né, a ideia que eu queria fazer era sair um pouco só da acadêmica, a gente colocar um pouquinho de mercado no meio, né, para principalmente o pessoal da universidade aí conhecer o que é que está passando, né, o que a gente só pensa na parte técnica, a gente fica bitolado na parte técnica, achando que o melhor técnico é a melhor solução, e na prática não é bem assim. Nem tem questão política e econômica no meio. Né? Sim, não. Isso é muito bem-vindo, e principalmente para todos os espectadores poderem ver assim, alcance e até ter novos insights aí de temas de trabalhos ou até de áreas de atuação. Bom, obrigado, André. Agora a gente vai passar para o próximo estágio, que eu não vou tomar muito seu tempo. Tá? E eu gostaria de abrir para perguntas a todos. Então, eu e a Janaína, nós vamos gerenciar essas perguntas. Nós temos duas alternativas. Ou vocês podem fazer diretamente para o André, se identificando, ou então escrevam no site para a gente poder utilizar. Eu queria fazer a primeira. Por favor. Eu gostaria de saber, como você é da Audi, quais são os carros, os tipos, o portfólio de veículos híbridos e elétricos da Audi na Alemanha e que estão sendo colocados aqui no Brasil? Você teria... Beleza, vamos lá. A gente tem, eu falei para vocês de uma tendência aqui no Brasil de a gente ter uma hibridização intermediária entre o modelo atual e os veículos elétricos, né? Eu falo isso aí de maneira geral, genérica, né? Montadoras de volume, Volkswagen, Nissan, até Honda e Toyota, né? Que tem um patamar já um pouquinho mais de carros um pouco mais caros, porém são de volume, né? Fiat, GM, todas essas montadoras, elas têm uma tendência a ter uma hibridização. Porém, na Audi, que ela faz parte do mercado premium, assim como Porsche, como BMW, Mercedes, Land Rover, são carros com ticket médio da ordem aí de 250, 300 mil reais para mais, né? Até chegando na faixa de 1.300.000, por exemplo. Então, quando você pega, eu vou dar um exemplo do Audi e-tron, né, que foi o primeiro carro elétrico da Audi lançado aqui no Brasil. Antes, inclusive, do primeiro híbrido aqui no Brasil, tá, da Audi. O e-tron, ele tem um tamanho semelhante ao Audi Q8, né, um SUV grande, né, na faixa de preço aí, em torno de 500 mil reais, tá? Ambos os carros, eles têm praticamente o mesmo tamanho, a diferença de tamanho, de comprimento dele é 10 centímetros entre um e outro, a altura também é 5 centímetros de diferença entre um e outro, ou seja, é para o mesmo tipo de cliente, vamos dizer assim, do ponto de vista de tamanho de carro e potência de motor, características. O que diferencia é que um vai ter autonomia maior, outro vai ter economia, né, no caso do elétrico maior, vai ser sustentável e tudo mais.
No mercado premium, ele pula essa etapa da hibridização, tá? Ele não precisa, porque a bateria, por mais que cara que ela seja, a faixa de preço do carro, ele acaba compensando a bateria pela diminuição dos impostos em relação aos carros elétricos, do IPI, que é mais baixo, em torno de 2%, em relação a um carro que tem IPI de 35%. Então, essa diferença tarifária faz com que os carros sejam do mesmo patamar de preço, tá? Conclusão disso, a Audi no Brasil, ela já lançou o e-tron Sportback, o e-tron S Sportback, que é um esportivo em torno de R$ 700 mil, mas é puramente elétrico também. Ela lançou o RS e-tron GT, né, que é um carro que está hoje na faixa de R$ 970 mil, tá? E atualmente não lançou nenhum híbrido convencional no mercado brasileiro. Já tem alguns mild hybrids, né, aqueles híbridos leves, né, que a gente chama, que tem uma máquina elétrica que simula como se fosse um alternador e um motor de partida ali, que ela permite que o carro ande com o motor de combustão parado de vez em quando, durante 30 segundos. Mas, assim, a tecnologia para diminuir a emissão, mas não vamos chamar de híbrido convencional, tá? Então, nas grandes montadoras, aí eu colocar também a BMW, lançou o i8, né? O i8 era um híbrido, lançou o i3, totalmente elétrico, mas também com autonomia estendida, né? E dentre outros veículos aí que foram lançados. A Mercedes lançou o EQC também, totalmente elétrico. Ele é um carro semelhante no patamar do Audi e-tron, por exemplo. Em suma, as montadoras alemãs, em geral, elas estão muito indo para a eletrificação direta, né? Se você for olhar para a Volvo hoje, todo o portfólio da Volvo hoje no Brasil é elétrico ou híbrido. Não existe mais Volvo na concessionária. Eu quero um Volvo só motor de combustão. Não tem. Ou é híbrido ou é elétrico, tá? Então a Volvo ela tá forte na hibridização também, ok? E o mercado brasileiro está tendendo a ir para essa hibridização. Então ano que vem a Audi vai lançar sim um híbrido. Ano que vem ou o próximo ano, tá? Não está confirmado. Eu não posso falar também o modelo que é, mas vai ter um híbrido sim no Brasil. E a maioria, se você ver um A3, um A4, um A5, pode ter certeza que em 2, 3, 4, 5 anos, todos eles vão ter o modelo convencional e também o modelo híbrido, tá? Sempre vai ter a hibridização. E mais na frente, para 2025 para frente, todos eles vão ter o modelo elétrico, 100%. Obrigado pela resposta aí. Vamos passar agora as perguntas. Primeiro vamos ver aqui quem levantou o André Godoy, professor. André Godoy. Fique à vontade. Depois o professor Evandro. Fique à vontade. Obrigado. Opa. Boa noite, André. Tudo bem? Oi, André, tudo bem? Meu nome é André também. Parabéns pela apresentação. Achei um conteúdo bem interessante. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, né? Se vocês da Audi pensam ou se já existe alguma movimentação com relação às células de hidrogênio, tá? Basicamente é um veículo elétrico e ao invés da energia vir 100% das baterias, ela viria parte de um sistema a hidrogênio. Basicamente, fazendo a reação química através de um tanque abastecido com hidrogênio ou através de um tanque com álcool ou metanol usando um reformador, por exemplo. Vocês têm algum tipo de projeto desse? Beleza, boa pergunta, Xará. É o seguinte, a maioria das montadoras, a maioria delas, eu não vou dizer todas, porque é petulância minha dizer todas, mas eu diria que 90% das montadoras, ela tem sim algum estudo na área de hidrogênio. A Toyota tem, a Honda tem com o FCX Clarity, e a Audi, ela lançou também, né, no mercado alemão, um A3 a hidrogênio. Eu conheci esse carro, até fiz um curso desse veículo a hidrogênio, mas não vingou tanto. Vendeu na Europa, tá? 2 tanques de hidrogênio de 18 quilos cada tanque. Era interessante o modelo, né? Ele poderia ser ampliado, talvez, vamos dizer assim, porque a questão de emissão é sensacional,
né? A questão de autonomia, ele atende uma autonomia razoável, né? Melhor que uma bateria, um veículo só a bateria, né? De lítio. Porém, o ponto principal é o clássico, né? Infraestrutura de carregamento, né? Nem todo canto você tem postos de hidrogênio. É mais ou menos a mesma lógica do carro elétrico, só que um carro elétrico, você colocar um carregador na tua casa, né, para carregar o carro quando você está dormindo, é muito mais fácil do que você comprar um carro a hidrogênio e esperar que o posto da esquina tenha abastecimento de hidrogênio para você, tá? Então, esse é o ponto principal. O hidrogênio é uma grande vantagem, é bem interessante do ponto de vista sustentável, tá? É muito interessante. E hoje, para você produzir o hidrogênio, cada vez mais as tecnologias para produção de hidrogênio você consome menos energia. Porque antigamente você gastava tanta energia para fazer o hidrogênio que acabava nem compensando, né? Você poluía na produção de hidrogênio. Hoje já está melhor. Mas aí o ponto é armazenamento de hidrogênio. Então, armazenamento de hidrogênio você precisa ter um tanque com uma espessura de metal de 1 polegada, mais ou menos, porque o hidrogênio, como vocês sabem, é a menor molécula, né, o H2, é a menor molécula que existe, então ela vai passar lá né, e vai sair. Ao longo do tempo ela vai saindo, vai diminuindo a pressão do tanque. É uma situação bem complicada. Se você pegar um tanque de um veículo a hidrogênio, a parede, a espessura é gigante, ou seja, o peso é muito grande também. Então tem vários fatores, né? O peso do tanque, como você vai armazenar esse hidrogênio, como você vai transportar esse hidrogênio, porque o tanque, né, o caminhão-tanque, ele tem que ter uma espessura grande, a espessura de metal grande é pesado também para aquele caminhão que está fazendo também a entrega daquele hidrogênio. Então, é uma situação que pode se vir a ter no futuro, eu não diria num curto nem médio prazo vai ter. Na Alemanha hoje já tem aproximadamente 1.000 postos de hidrogênio, né, espalhados pelo país. Mas você pensa, pô, 1.000 já, mas 1.000 é pouco. Mesmo para a Alemanha, que é um país bem menor que o Brasil. E imagina aqui no Brasil como é que seria, né? Beleza? Então, é esse ponto. Então, respondendo de forma rápida a tua pergunta, tem estudos, tem um carro já a hidrogênio, na realidade tem 2 carros a hidrogênio, o segundo eu não conheci, o H-tron, tá? Conheci só de slides e tudo mais, mas eu não vi o carro. Mas existe sim, toda montadora, ela tá um olho no gato, um olho no peixe, né? Tá observando os dois lá, porque se vingar com o hidrogênio daqui a 2 anos, ó, o hidrogênio é o momento, todo mundo vai migrar para o hidrogênio, certamente, tá? É isso, André. Beleza, obrigado. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou deixar o pessoal fazer as que eles têm. Caso sobrar tempo, eu pergunto. Beleza? Perfeito. Valeu, Valeu. obrigado. Obrigado, Godoy. Vamos passar agora para o Evandro. Professor Evandro, o senhor pode se identificar aí? Perfeito. Bom, primeiramente, né, boa noite a todos, né, agradecer ao professor Marcos pelo convite, tá? Agradeço, viu, André Maranhão, pela excelente palestra, né? Então, né, eu entendo que, na verdade, assim, esse movimento, essas palestras são muito enriquecedoras, né? Naturalmente, não só para os alunos, mas, obviamente, para todo o time, né, da academia, certo? Bom, eu tenho algumas perguntas, né, para fazer para você, tá? Bom, pelo que eu entendi da tua apresentação, na verdade, essa é uma tendência que efetivamente não tem como, é um caminho que não tem mais volta, né? Quer dizer, o mercado brasileiro, obviamente, tem que acompanhar isso aí, porque a nossa indústria automotiva é uma indústria global, certo? Então, a gente pode pensar que bom, imagina, a Audi do Brasil, ela não desenvolve só para o Brasil, mas desenvolve, obviamente, né, visando também outros mercados, né, em outros países, tá? E aí eu queria entender um pouco melhor, eu sei que você apresentou lá em áreas, né, estratégicas, né, e aí é importante ter essa visão da empresa para a gente trazer para a academia, né, áreas estratégicas do ponto de vista de desenvolvimento para esse caminho, tá, para que, inclusive, obviamente, a gente, né, vamos dizer assim, pense em reformulação de curso, né, enfim, né, e, obviamente, a gente consiga formar os nossos estudantes, tá, mais próximo do que o mercado de trabalho espera, tá? Então, eu gostaria que, se você pudesse comentar um pouco, né, ser um pouco mais específico, eu vi que você viu um slide lá em que você mostrou algumas áreas, talvez comentar um pouco mais, né? E aí, uma segunda pergunta, tá? Bom, eu já coloquei, bom, áreas estratégicas para o Brasil nesse desenvolvimento. A gente sabe que a nossa indústria automotiva,
né, ela é uma indústria que compete, né, entre si, tá certo? E vamos dizer assim, quais seriam as oportunidades para o Brasil nesse movimento, certo? Dado todo, né, esse cenário. Obrigado. Beleza, Evandro, obrigado pelas duas perguntas. A primeira em relação às áreas, né? O que é que, mais especificamente, a gente não tem nenhum curso, né? A gente não tem experiência, nenhum professor hoje no Brasil tem uma experiência de uma coisa que não aconteceu. Né? Então, é uma coisa tudo para frente. Então, o pessoal está ensinando, por exemplo, o professor Max foca muito na parte de veículos autônomos, né? Tudo como precursor, porque ele não tem muita referência passada, né? Se pegar todos as teses, dissertações, papers que você vai ver, é tudo recente, né? Tudo recente, tudo com possibilidades futuras aí, mas nada com muita certeza, né? Então, de área em si, para veículos elétricos, eu focaria ainda assim nas engenharias, né, tradicionais. Porém, o engenheiro mecânico, eletricista, químico, ele foque e vá trabalhar em áreas especialmente, infelizmente, hoje, fora do Brasil. Porque hoje no Brasil a gente não tem desenvolvimento de tecnologia de veículos elétricos. Tá? A gente tem bateria? Tem. Algum desenvolvimento de bateria no Senai aí, por exemplo, do Paraná. A gente tem, o pessoal está focando forte. Eu fui lá, inclusive, lá em Curitiba, visitei lá o local que o pessoal faz a bateria de lítio, faz teste, bem bacana, bem interessante. Mas aí são ilhas, né? A gente tem ilhas de desenvolvimento. Então, para quem quer focar mesmo nisso aí, nessa área, é estudar e fazer uma pós-graduação, infelizmente, hoje fora do Brasil, tá? Em Japão, China, Alemanha, especialmente, Estados Unidos, tá? E depois trazer para o Brasil, porque a gente não vai, infelizmente, no momento, a gente não vai ser produtor dessas tecnologias. E tem uma lógica também por isso, né? A gente tem um lobby muito forte da indústria do álcool aqui no Brasil. As montadoras de volume estão buscando muito forte, juntamente com a Anfávia, eu participo dessas reuniões, inclusive, Anfávia, da SAE, da AEA, todas as associações de veículos elétricos também, os veículos elétricos, ó, estão focando para que tenha uma tendência de veículos elétricos aqui. Mas a indústria do álcool e a indústria, imagina uma Fiat Volkswagen, por exemplo, o tamanho gigante que ela é, em comparação com uma qualquer, né, que quer trazer carro elétrico no Brasil. A Volkswagen, a Fiat vai chegar, opa, nada disso. Vou colocar motor de combustão interna com álcool e um motorzinho elétrico aqui, que vai dar uma emissão lá embaixo e eu resolvo o problema. A gente não precisa de carro elétrico no Brasil. Não precisa, a gente tem álcool. Ah, mas na Alemanha, na França, Alemanha e França não tem álcool. Então, eles têm que ir para a eletrificação. Então, a gente tem essa desvantagem, né, do ponto de vista tecnológico, tem uma vantagem, né, que é essa não mudança drástica de momentânea, mas a desvantagem é que os engenheiros que querem trabalhar na eletrificação não vão ter uma vanguarda no curto prazo aqui no Brasil, tá? Isso é um fato, entendeu? Então, a minha sugestão é focar nas engenharias e, infelizmente, fora do Brasil, por hora, tá? Ou então vai trabalhar com autonomous driving aí com o professor Mauro, né, na USP tem os professores que estão trabalhando bastante também, na Ponta Grossa, enfim, né, tem várias ilhas, mas são ilhas, infelizmente, né? A Universidade de Brasília também, Paraíba, Pernambuco, tem algumas ilhas, mas a gente está ainda engateando, sabe, em relação a isso. A tua segunda pergunta, Evandro? Isso, na verdade, né, a minha segunda pergunta, né, está relacionada exatamente, né, com a estratégia no Brasil para esse movimento, né, porque existe uma preocupação, inclusive, que é fomentada aí pelo Rota 2030, né, da questão do aumento da nossa competitividade, porque a gente tem uma preocupação, a indústria automotiva, ela é uma indústria importante para o nosso país, né, então, assim, né, bom, enfim, dado esse movimento e dado todos os desafios da nossa indústria, né, certo? Quer dizer, então, a nossa indústria, invariavelmente, ela vai ter que caminhar para esse movimento também, tá? Então, eu queria entender, talvez, assim, né, alguns, vamos dizer assim, desafios, né, dessa área específica, tá? Mais especificamente aqui, pensando no nosso mercado. Uhum.
O Rota 2030 ajuda, de fato, você colocar a indústria para gerar pesquisa e desenvolvimento aqui com redução de impostos é uma estratégia que já é utilizada, né, desde 2013, né, no programa passado, né, de incentivo. Porém, ainda assim, o que a indústria vai fazer? Ela não necessariamente ela vai focar no veículo elétrico especificamente, porque no Rota 2030 não tá específico para eletrificação. Ele está específico novas tecnologias de maneira genérica. Então, você trabalha com híbrido, flex, ele está incluso também no Rota 2030, não é? Então, então isso aí, o modo como que a indústria vai trabalhar, aí ela vai colocar do jeito dela. Ela vai fazer desenvolvimento, sim, mas ela, ao invés de colocar na eletrificação, ela vai colocar na hibridização flex, por exemplo. Então, eu reforço, né? Hoje, no Brasil, a gente está com uma tendência muito forte do volume, né, das marcas de volume para hibridização. É só você ver o que aconteceu com o Pablo Dissi da Volkswagen, o que ele falou, né? O pessoal da Fiat também. Se você pesquisar na internet, você vai ver. É híbrido flex que eles estão focando, né? Não fala lá, só se fala de híbrido flex. Aí a gente, como Audi, BMW, até a própria BMW mesmo, tem uma estratégia aí de produzir o híbrido flex, né? Na plataforma do Série 3, tá? Para entrar nesse modo também. Mas aí você pensa, a BMW vai trazer tudo híbrido flex? Não, ela vai colocar um carro só aqui no Brasil, porque marcas de baixo volume não pode fazer produção nacional de muitos modelos. Eles vêm importados de fora. E na Alemanha e França, Itália, não tem carro flex. Então eles vão trazer o carro a gasolina, ou carro híbrido convencional ou elétrico. O que for ser produzido aqui no Brasil de híbrido flex vai ser para o mercado nacional. Porém, tem uma janela aí, né? A Índia, ela produz, se não falha a memória, em torno de 2 a 3 milhões de carros por ano, tá? E de triciclo, motocicleta, tudo mais, em torno de 26 milhões por ano. É um absurdo o que eles fazem lá, na Índia. Na Índia, mais de 1 bilhão de pessoas, né? E eles estão com a estratégia também de fazer hibridização flex, justamente pela mesma lógica que aconteceu aqui no Brasil, de mercado emergente. Né? Eles não querem fazer a eletrificação da frota deles, então vamos tender para a hibridização flex. Se isso acontecer, estrategicamente o Brasil vai ser muito bom, que a gente produz aqui para o mercado nacional e também exporta para a Índia. Tá? Esse seria o panorama curto, médio prazo para o Brasil. Não, perfeito. Okay, agradeço, viu, André, pelas respostas, tá? Bem, eu trabalhei com parceria, já conheço o professor Max Mauro já há muito tempo, né? Então, há décadas, né? Então, bom, aqui a gente tem... As minhas perguntas foi exatamente o que a gente tem na Universidade Brasil, curso de Engenharia Automotiva em nível de graduação, né? Então, obviamente, a gente está buscando aí acompanhar sempre o que está acontecendo no mercado, né? Obviamente, atualizando, né, o curso, né? Exatamente para fornecer a melhor formação possível para os estudantes. Obrigado. Muito obrigado, Evandro, pela pergunta. Uma amiga minha da Alemanha acabou de entrar. Alô, Mônica, bist du hier? Olá, tudo bem? Obrigado pela participação. Danke dir. Gerne, gerne. Super schön, du hier bist. Freue mich sehr auf dein Präsent hier, okay? Danke. Ja, danke. Próxima pergunta. Opa, obrigado, André, por fazer o evento ficar mais internacional. Mônica, a Mônica que está aí, ela é alemã, mora nos Estados Unidos atualmente, mas ela fala um pouco de português, né, como você viu aí, e entende tudo. Aprendeu já assistindo novela. Português. Que legal, eu gosto de novela. Isso é bom. Obrigado mesmo, André. Quem que seria o próximo? Ou então podemos voltar para o... André, você gostaria de ceder a sua vez para Carla? Sim, pode ser. Sem problema. Então, Carla, faça as honras, por gentileza.
Oi, pessoal, boa noite, obrigada. Primeiro, eu queria agradecer, André, palestra excelente aí. É sempre bom a gente estar por dentro, né, do que está acontecendo, e você trouxe muitas notícias bem interessantes. Obrigada. André, eu queria falar um pouquinho, perguntar sobre os carros híbridos, né? Você disse que a tendência deve ser primeiro os híbridos e depois o elétrico. Isso não tem muito a ver com a infraestrutura que a gente tem no país e o próprio sistema de carregamento? Boa pergunta, Carla. Sim, especialmente, né, por isso, mas eu diria que antes disso, você parar para pensar, como montadora, né? Você é como representante da Nissan, né? A Nissan, ela tem produção nacional, ela tem fornecedores nacionais, ela tem uma indústria, os stakeholders dela, né, já estão formatados aqui no Brasil. Então, você fazer a mudança drástica de motor de combustão para elétrico, isso aí vai dar um prejuízo muito grande na parte que você tem que fazer desenvolvimento, que custa muito, e fazer a mudança da cadeia de fornecedores, perda de contrato, né? Enfim, é uma série de fatores que dificultam a eletrificação. Dificultam. Aí, isso aí para todo mundo. Porém, aqui no Brasil, como eu falei, a gente tem a saída do álcool, né? Então, o álcool ele resolve de certa forma a questão da emissão. Então, a gente consegue fazer uma transição do motor de combustão para o elétrico com uma coisa intermediária que seria o que seriam os motores flex. Agora, vamos dar um exemplo aí da Nissan, né? A Nissan lançou em 2010 o Nissan Leaf, né? Naquela época lá que a gente trabalhava junto. O Nissan Leaf foi uma estratégia na época do Carlos Ghosn, né, de chegar, olha, vamos no elétrico direto, a gente não vai passar por nenhuma zona intermediária, o elétrico já está pronto. E, de fato, o elétrico, naquela época, já estava pronto para em torno de 10, 20% da população, que não usa estrada, só usa o ciclo urbano. Aí atende, o cara vai rodar 70 quilômetros por dia, um carro que faz 150, 160 quilômetros de autonomia, 180, vai atender. Tá? Mas de forma geral, você pensando no panorama geral, a pessoa que vai ter um carro só e ele pode fazer uma viagem mais longa, o elétrico não atendia naquela época. Hoje, aí 10 anos depois, né? Hoje a gente tem já carros elétricos com autonomia de 400, 450, 550 da Tesla, por exemplo, né? Que eles já se assemelham muito aos carros convencionais. Então você pode rodar durante o dia até fazer uma viagem, né? Vou dar exemplo da viagem que eu fiz. Eu saí de São Paulo, fui para Curitiba. Né? No meio do caminho, eu parei no posto Petropem, exatamente lá no meio, lá em Registro. Fiz uma carguinha, tomei um café lá no Graal. 30 minutos de café, carregamento total. Segui para Curitiba sem problema nenhum. Não fiquei com nenhuma ansiedade elétrica, né? Como a gente chama esse medo de perder a autonomia do carro. Lá em Curitiba, carregamento lá perto do Parque Barigui, onde tem a Copel, carregamento de 50 kW, fiz o carregamento novamente, 2, 3 dias depois voltei, parei lá no posto de Buenos Aires na volta e voltei para São Paulo tranquilamente, tá? Aí eu pergunto, André, você compraria um carro elétrico? Eu digo, hoje eu não teria um carro elétrico pelo simples fato que eu viajo muito. Para Curitiba dá para viajar tranquilamente, mas se você for para Ribeirão Preto, for para um outro canto que não tenha tantas cargas, você já fica com ansiedade, você tem que calcular muito a viagem. Então, resumindo, o que você falou, cara, a infraestrutura não está pronta no Brasil. Dá para ir para o Rio de Janeiro? Dá. Tem 5 carregadores rápidos para o Rio de Janeiro. No Nordeste, lá vai estar fazendo o Caminho Verde lá, né? Que vai ter vários carregadores também. A região de Joinville, Santa Catarina, também tem carregadores, por causa da BMW lá. Curitiba para Foz do Iguaçu, também você pode ir tranquilamente, tem o corredor da Copel lá. Tem carregadores, mas você não é uma coisa, eu sou de Manaus. Eu não tenho condição nenhuma em Manaus, ou em Belém, ou em Cuiabá, de ter um carro elétrico para fazer uma viagem mais longa, porque não vai ter carregamento. Então, a gente tem limitação de infraestrutura hoje. Então, hoje a gente não poderia trocar a nossa frota, eu vou trocar a frota toda de motor de combustão para elétrico. Impossível. Agora, você pode sim ter um percentual na nossa frota de carro elétrico, especialmente nessas zonas, em São Paulo, Rio, Curitiba, Joinville, Recife um pouco mais para frente, Brasília um pouco mais para frente também,
que você vai ter aquelas pessoas que têm um carro na região, não viajam tanto e podem ter o carro tranquilamente sem nenhum problema. Tá? Agora, para regiões mais afastadas, mais rurais, aí você vai ter aquela preocupação sempre da falta de infraestrutura. Então, dificulta. Tá certo? Ok, Excelente. Carlitas? Obrigada, viu, André? Parabéns. Muito obrigado, Carla. Agora o André Godoy. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. André, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você tem falado bastante da questão do híbrido flex, né? Com a grande vantagem da gente conseguir rodar etanol no motor de combustão interna. Eu não sei se vocês já estão fazendo algum estudo, ou se vocês já fizeram alguma verificação, ou qual seria o atual nível, né, de um híbrido flex da marca de vocês. André, desculpa, tá um ruído aqui e o teu som tá um pouco baixo. Tem como você falar um pouquinho mais alto? Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Ah, beleza. Não, então, a ideia aqui é só perguntar qual é a visão de vocês, né, com relação a onde estamos hoje com resultados de etanol num veículo híbrido, frente ao que tem sido já feito de estudo e publicado com relação aos efeitos do álcool na atmosfera e as novas fases de emissões, por exemplo, né, no programa L6 do Proconv, os veículos a álcool eles podiam ser homologados, né, os compostos NMHC, né, que são os compostos hidrocarboneto não metano, eles poderiam ter a redução de todo o álcool não queimado durante partida e pós-partida e warm-up, do valor em massa, e com isso criava uma vantagem enorme para o etanol, para esses programas. Só que agora, o que vem sendo estabelecido para o L7 e principalmente para as próximas fases do L8, né, de 2025 até 2030, basicamente você começa a colocar o álcool como um vilão da história, né? Os estudos mais recentes de reação na atmosfera, de formação de ozônio, mostram que o álcool ele forma mais ozônio, ele é mais nocivo para a atmosfera do que a gasolina, no que se olha da composição do gás de escape. Esse foi um estudo publicado recentemente pelo FRJ, se eu não me engano, agora em março desse ano. E como a gente já tem basicamente os limites de emissões estabelecidos para o L8, que são limites relativamente bem agressivos, olhando até para o mercado mundial, e juntando com essa possível novo método de cálculo e uma condição mais estrita ainda para o etanol, vocês acreditam que vai ser possível manter um veículo a etanol no motor de combustão interna, mesmo com todo esse cenário de piora no método de cálculo e restrição dos limites de emissões? É isso que está, André, obrigado pela pergunta, é isso que está se estudando bastante, né? Como eu falei, a Anfávia, né, ela tem um movimento muito político, tá? O que se determina muito hoje, por mais que tenham vários fatores aí, especialmente na parte de camada de ozônio, destruição, né, enfim, outros fatores, o fator principal, eu vou tirar até o particulado, tá, do meio. Tá? Apesar que particulado hoje vai começar a fazer medição também de particulado, né? Que era do diesel, agora os veículos de gasolina e álcool também. O CO2 é o grande vilão, tá? Se você pegar, de forma, como você falou, o problema é muito mais complexo do que a simples emissão de CO2. Mas o que se determina hoje, especialmente para a homologação, é o CO2. O CO2, se você pensar de maneira genérica, é o grande vilão do aquecimento global. Né? Então, o álcool em si, ele ajuda bastante. Mas, como eu te falei, né, ele é uma transição, ele vai ser apenas uma transição, porque com as novas medidas, especialmente no L8, o L8 eu não estudei, eu não tenho os detalhes grandes, o L7 sim, mas o L8 está um pouco mais à frente, para 2025, né, 2026, vai apertar para o álcool sim, tá? Isso é fato. Então, se a gente ficar com a hibridização flex apenas,
pode ser que lá na frente a gente dê um tiro no próprio pé, né? Porque aí o álcool não vai conseguir homologar carro, vai ter mais dificuldade para híbridos flex e você vai ter que ir para uma eletrificação forçada. Então, na minha opinião, o mais inteligente hoje, né, se eu fosse uma montadora, se eu fosse fazer uma startup de uma montadora, eu iria com eletrificação total para alguns modelos e para hibridização para os modelos de volume. E ao longo do tempo ia diminuindo essa hibridização para a eletrificação total, justamente pelo risco da dificuldade de homologação, especialmente no L8, né, que é o que está acontecendo hoje na Europa. Tá? Se realmente, se fosse colocar álcool na Europa hoje, seria difícil. Ok? Resumindo, é isso, né, de forma mercadológica, respondendo a tua pergunta. Não, legal, obrigado. Eu tenho uma opinião muito similar à sua mesmo. Eu acho que o que está acontecendo hoje nos fóruns de discussão técnica, tanto o IBAMA, CONAMA, está indo para uma direção que o que a gente diz como ser o nosso ouro, que é o álcool, ele está se tornando inviável, ou vai se tornar inviável. Eu acho que é isso que é algo... E é o que eu não consigo entender, porque a gente coloca o álcool como um driver fantástico, como um combustível renovável, um biocombustível, a gente pode usar ele em motor de combustão interna, a gente pode usar ele em células de hidrogênio, mas ao mesmo tempo a gente talvez crie uma legislação de emissões que ele não seja mais viável. E vai acontecer, viu, André? Vai acontecer. Meio contraditório, sei lá. Mas vai ter lobby contra, viu? Vai ter lobby, já tem lobby contra. Eu imagino. Beleza, obrigado, André. Valeu. Maravilha. Agora o Ivan. Oi, me escutam? Sim, pode falar, Ivan, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Com relação a essa transição, né, dos híbridos para o elétrico, tem o híbrido plug-in, que ele tem as duas funções, né? Ele é um híbrido, mas ele pode ser um modelo somente elétrico. Eu tenho visto que alguns conectores para carregamento do veículo são diferentes de marca para marca. Vai ter alguma lei que padronize isso para você poder utilizar o mesmo recurso, independente da marca que for, assim, parte de governo, para não ter tanta dificuldade na hora de fazer o carregamento do veículo elétrico ou plug-in? Ok, Ivan, essa pergunta é bem interessante, né, e importante, né, normalmente se faz bastante. Existem alguns tipos de carregadores, sim, tá? No Brasil, se você for qualquer frango assado da vida, Graal, esses postos que tem carregadores, basicamente se tem 2 carregadores, na verdade são 3, né? Você vai ter o padrão europeu, tá? O tipo 2 europeu, que é o carregador DC com entrada Menequez. É um padrão que o Volks usa, Fiat usa, Renault, Peugeot, todas as marcas alemãs utilizam. Enfim, praticamente 80% dos carros elétricos e híbridos no Brasil utilizam esse Menequez tipo 2, tá? Esse carregador. Vai ter um outro carregador que é o tipo 1, ok? Que é o padrão, perdão, é o CHAdeMO. O CHAdeMO é o padrão que a Nissan, por exemplo, utiliza. Tá? É um carregador até bonito. Se você for ver, ele coloca CHAdeMO, CHADEMO. Depois coloca no Google, você vai ver a foto dele. Tá? Toyota utiliza, Nissan utiliza, a Honda deve vir a utilizar, porque são padrões europeus, padrões japoneses, né? Esses eles utilizam. Então, você vai ter, no Brasil, basicamente, você tem o padrão europeu e o padrão japonês. Isso aí atende praticamente 99,9% dos carros elétricos. Aí eu importei um Tesla, por exemplo. A Tesla é um ponto fora da curva. É mais ou menos você ter um iPhone. O iPhone, você só utiliza um carregador da Apple, né, como um carregador da própria Apple, né? Então, a Tesla utiliza o padrão Tesla, tá? E se eu tiver um Tesla e estiver na estrada e quiser carregar, aí você vai ter que pegar o conector do Tesla e colocar uma adaptação para ele, que ele já tem, tá? Essa adaptação. Resumindo, é isso. Você vai ter... Esses são os 3 principais carregadores que tem no Brasil. E os chineses têm o carregador próprio? Tem. Só que quando o chinês vem para cá, a própria BYD, né, aquela empresa chinesa que tem carro elétrico, caminhão, ônibus elétrico, ela normalmente
utiliza, se for na garagem do ônibus, ela pode utilizar o carregador chinês, que a gente pega o carregador chinês e já coloca lá direto. Mas se for para a rua, eles colocam um carregador, eles adaptam um carregador do tipo europeu, né, o Menekes tipo 2, tá? Então, de maneira geral, sempre os carregadores, essa padronização que você falou é importante, mas a ideia é que, como a nossa frota é mais europeia, né, ela tem uma tendência de vir mais do mercado europeu e japonês também, esses dois são os dois tipos de carregamento que a gente vai ter aqui no Brasil, né? O Menekes tipo 2 e o Shademo, o padrão japonês, ok? Esse seria basicamente os carregadores que tem no Brasil. Não tem problema, você vai em qualquer canto, o europeu pode ter certeza que vai ter. Qualquer estação de carregamento que você for. Ok, Ivan? Obrigado. Valeu. Valeu. Mais alguma pergunta? Professor Mauro? André, tem Oi? aqui no chat, o Jefferson pergunta: nosso valor cambial não favorecia sermos exportadores de componentes a esse novo mercado para a Europa e Estados Unidos? Olha, falando de câmbio, sim. Só que a gente tem um mercado pequeno para veículos híbridos elétricos, né? Normalmente a indústria utiliza, né, situações que você vai produzir o produto próximo do mercado consumidor, né? Então, o maior mercado consumidor disparado no mundo hoje é a China, né? Então, a indústria, por exemplo, de bateria está praticamente 80% na China, tá? Você pode ter até a montagem da LG, né, lá na Europa, tudo mais, mas as células já vêm montadas lá da China para lá, tá? Aqui no Brasil, eu não vejo hoje, né, uma equiparidade de mercado em relação ao que a China tem. A China tem mão de obra mais barata, né, tem um mercado consumidor infinitamente maior do que o do Brasil, mais de 1 milhão de carros elétricos por ano, enquanto a gente está vendendo aqui, esse ano, hoje vai chutar uns 20 mil carros, esse ano, lá na China mais de 1 milhão. Né? Então, a gente é um nada, vamos dizer assim, em relação ao mercado chinês. Então, pode ter produção de bateria, sim. A gente tem a WEG que faz motores elétricos, sim. Só que para volumes menores, para um mercado talvez latino-americano, que é um mercado muito pequeno, né? Como vocês viram no gráfico que eu mostrei lá na frente. Então, para suprir o mercado mundial, eu não vejo, de maneira pragmática, eu não vejo uma situação muito boa para aqui no Brasil no curto prazo. Se mudar aqui na frente, a gente começar a ter mais eletrificação mais rápido, aí sim, aí a gente pode ser um exportador, como a gente é exportador de carro de maneira geral. Ok? Acho que é a Claudinei, né? Claudinei, o Ney. Claudinei. Fala, Ney. Fique à vontade, Claudinei. Tá no mute, não, Ney? Sim, estava no mute. André, parabéns aí pela excelente palestra, muito legal, essa visão mercadológica é muito interessante, né, e ver essa tendência também da hibridização, principalmente aí para o Brasil. A minha pergunta tem a ver, porque assim, se a gente falar de hibridização, falar de eletrificação total, sempre a gente vai ter um ponto tecnológico que são as baterias, né? E aí hoje a gente está trabalhando aí com íon de lítio, né, com várias composições químicas, mas eu queria saber de você, né, se você tem mais informações das tendências de evolução das baterias, né, porque é o grande calcanhar de Aquiles dessa tendência de eletrificação e que vai ser parâmetro para quem descobrir a bateria do futuro vai sair na frente, né? É isso. É isso aí. Essa é a pergunta, sua pergunta é a pergunta do milhão, Ney. André, só para ir em contexto com a pergunta do Claudinei, o André Zanella, ele meio que fez ele tem uma complementação, né? Aí ele fala assim, ó, referentes às baterias, como fica a reciclagem após o fim da vida útil? Foi feito algum estudo sobre a quantidade de CO2 utilizado para a fabricação de baterias?
Beleza, vamos lá. Então, pegando primeiro a parte do Ney aí de tecnologia e depois a parte de reciclagem, tá? O Jefferson tá indo embora, obrigado, Jefferson. Das tecnologias, a gente tem bateria de lítio cobalto, tem bateria de lítio ferro, tem bateria de lítio enxofre, né, manganês, enfim, a gente tem várias baterias de lítio. Só para ter ideia, o lítio é uma pequena parte da bateria, né? Você tem um anodo, cátodo, e você tem um outro material que vai sempre ligar, que ele vai fazer, esse outro material que vai dar a diferença de potencial, né? Mais ou menos uma bateria de uma pilha alcalina, né? Aquela AA pequenininha que a gente utiliza em casa no controle, a bateria de alcalina ela é 1,5 volt. Por que 1,5? Pode ser o tamanho que for. Ela é 1,5 volt porque a diferença de potencial dos materiais internos dela, daquela bateria, promove 1,5 volt de diferença de potencial. No caso da bateria de íon de lítio também, você colocar um anodo de íon de lítio e o cátodo com um material X, aquela diferença de potencial do lítio para aquele outro material lá que vai dar a diferença de potencial 3,6 volts, 1,6, 1,65, enfim, tá? Qual é a melhor? Depende. Se você for num site americano de estudos de bateria, vai ter lá bateria de ferro fosfato, íon de lítio e ferro fosfato. Ele é boa de durabilidade, tem baixa potência, baixo valor energético, ou seja, né, baixa densidade energética. Aí você vai para outra bateria, né, a lítio cobalto. Aí você vai ter, cada uma tem uma coisa a favor e uma coisa contra. Qual é a tendência para o futuro? Não sei. Tá? Isso aí vai depender não só se ela é melhor ou pior, vai depender do local que você tem aquele material. O cobalto, por exemplo, ele é feito, sei lá, vamos supor, eu não sei, mas na Nigéria. A Nigéria está com problema político, então falta de cobalto, então vão pegar outro material, tá? Eles vão pegar outro material e aquela bateria que poderia ser a melhor, agora passa a ser a patinho feio da vez. Então, existe uma tendência hoje que as baterias que vão para 2025, que vão ter uma maior densidade energética, ou seja, tecnicamente melhor, elas são as baterias do estado sólido. Então, ao invés de você ter aqueles íons lá, né, mergulhado lá numa solução de bateria, o estado sólido, você tem um material sólido entre o cátodo e o anodo. E aquele estado sólido, ele permite você ter uma densidade energética e uma potência maior para você poder acelerar o carro, e você tem uma densidade energética para diminuir a bateria, né, com peso menor, você dá aquela energia maior para o carro. Então, eu diria, Ney, para o futuro aí, se você pensar em íon de lítio, seria baterias de íon de lítio do estado sólido, tá? Agora, qual o material de dopagem, aí depende muito da questão política, econômica, da época, tá? Aí eu não sei te responder. Em relação à reciclagem, né, foi a pergunta de quem? Foi do Ivan? Eu nem lembro quem foi a pergunta. Foi do André. Foi do André Zanella aqui. Reciclagem. André, reciclagem já se faz, tá? É um custo alto para fazer reciclagem, porém, antes da reciclagem, o que se estava fazendo, pensando antes da reciclagem? A reutilização. A própria Nissan tem uma parceria, a Renault-Nissan tem uma parceria de reciclagem. As baterias do Nissan Leaf, dos carros da Renault e tudo mais, elas vão para uma segunda vida, tá? A própria Audi, a gente está fazendo um plano com a Universidade Federal de Santa Catarina, né, uma parceria, para que essas baterias do Audi e-tron que ficaram velhas, elas não servem mais para o carro, elas estão com uma autonomia de, sei lá, 65% da autonomia do carro novo. Essa bateria funciona ainda, só que para um carro ela é ruim. Mas ela pode utilizar como no-break, ela pode utilizar como banco de baterias, para você colocar um carregador para carregar baterias do carro. Você pode utilizar como uma situação, por exemplo, num local que não chega a rede elétrica, né? Você recebe luz solar durante o dia. Aquelas placas solares carregam aquela bateria e iluminam a cidade ou a fazenda durante a noite. Então, tem N usos que estão se fazendo, né? Isso não é novidade no Brasil, né? No mundo todo está se fazendo isso.
tá? Para que se estenda a vida útil daquela bateria. Então, aquela bateria que dura 10 anos no carro, ela não vai ter uma vida útil apenas de 10 anos, ela vai durar 15, 20, 25 anos. Para depois de 20, 25 anos, ela se pagou, né? Aí você vai fazer a reciclagem. Que a reciclagem, o custo é alto, né? Então, depois de 20, 25 anos, vale a pena você reciclar, que ela meio que já se pagou há muito tempo, tá? Em relação ao estudo de quantidade de CO2 utilizado para a fabricação de bateria, eu não sei decorado, mas existe sim estudos, né? Você pode buscar no próprio buscador da internet aí, no Google, tá? Tem vários e vários estudos, a maioria não é no Brasil, tá? São estudos mais na Europa mesmo, Estados Unidos, enfim, tá? E a emissão de CO2 é elevada, sim, na produção de bateria, e deve se considerar do ponto de vista sustentável de produção do carro, né? Porque o carro, você fabrica pneu, emite muito CO2, né? Quando se fabrica chapa de aço, então, nem se fala, né? Porque a chapa de aço que a Gerdau produz, por exemplo, uma usina da Gerdau, aqueles eletrodos que vão dentro do forno da Gerdau lá, eu lembro que eu trabalhei na Gerdau em Recife, na Sul Norte, só para ter ideia, o transformador da Gerdau, ele gastava energia lá de uma cidade de 200 mil habitantes, né? Então, só o fato de você fazer uma chapa de aço para a produção de um carro, você está gastando muita energia, está emitindo muito CO2. Bateria de lítio deve ser alguma coisa semelhante. Não vou dizer que igual uma chapa de aço, né? Também é um absurdo, mas para fazer uma bateria de lítio, sim, emite CO2. Ô, André, desculpa interromper, aproveitando a sua fala. Você já ouviu falar na empresa chamada The Metal Company? Metal Company? The Metal Company. Já ouviu falar? Já ouvi. Ela é bem interessante que eu via. Na verdade, eu busquei sobre essa empresa, qual que é o. Ela faz separação, né, dos metais da bateria, tudo, extraindo no fundo do mar, do oceano. Eles falam que tem umas jazidas enormes no oceano e que pode ser uma fonte metálica alternativa capaz de suprir toda a frota de veículos elétricos nos próximos X anos. Eu assisti uma entrevista dele, do CEO, veja só, na CGTN, China Global Television Network. Então, tipo assim, a China está de olho nessa empresa e nesse novo business, nesse novo negócio. É bem interessante também isso daí. Mas eu não sei qual que é o nível de maturidade que eles estão. Mas foi bem interessante. Eu passei o link aí, pode ser interessante. Mas é só um complemento, tá? Beleza, obrigado. Eu vou dar uma olhada nesse link depois. Eu confundi com a empresa, então. Tá, eu pensei que era a empresa que fazia a separação das baterias de lítio. Não, eles extraem metais que são insumos básicos para as baterias e apareceu na CGTN. Eu gosto muito de assistir a CGTN, depois que cansa de repetir as reportagens na CNN. E foi muito interessante do CEO. Aí eu até adicionei, perguntei ele umas coisas, muito interessante. Eu acho que vale a pena. Bom, eu gostaria de... a Janaína só me lembrou aqui, eu quero fazer um agradecimento aqui diretamente ao Laércio Rodrigues, que a Janaína me falou. O Laércio, ele participou em 100% das palestras. Então, assim, a gente não tem palavras para agradecer o Laércio, a sua disponibilidade. Muito obrigado, Laércio. Muito obrigado mesmo, assim, de coração. Bom, eu acho que tá bom, acho que por hoje. Senão, na verdade, cai naquele sentido de que eu estou querendo aproveitar mais de você, eu não quero isso. Você tem o seu tempo aí, a gente pega o embalo, é legal, mas tu tem que descansar. Eu acho que foi bem positivo, muito obrigado mesmo. Eu queria pedir que todos pudessem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, né? E se quiserem, para a gente colocar no LinkedIn, fico muito grato. O Ivan colocou, o professor Evandro, o amigo aí, a Carla. A Carlitas. Outra pessoa, né? O João Stack também está em todos, tá, Jana? Bom dia. Em todos. O Laércio Stack, o Wellington também. Opa, Claudinei. Satisfação. Jana, você pode tirar uma foto para nós, por favor? A Jana está encapotada assim porque está lá em Curitiba, tá?
O André, tudo bem? Satisfação. O João Alexandre, tudo bem, Luiz Cordeiro? Satisfação. Obrigado, gente. O Elber, muito obrigado aí pelo carinho. Olha, agora, semana que vem a gente tem a palestra vamos fazer aqui, do Júlio Lodetti da Volvo, vai falar sobre transmissões automatizadas em veículos comerciais, tecnologia, inteligência e eficiência. O Júlio Lodetti é um showman. O Júlio Lodetti é um showman. Então, assim, vocês têm que vir, porque o Lodetti é uma pessoa única também. Assim como o André. Na outra semana vão ter o Rodolfo Perdomo, que trabalhou na Jordan, né, Fórmula 1. Ele vai falar de fundamentos, tecnologias e oportunidades em veículos eletrificados de alto desempenho, de competição. Ele estava falando, discutimos, e ele falou, olha, os carros Fórmula 1 hoje são híbridos. Beleza, então. Na outra, a gente vai ter a Andréia Martinesco, que é a doutora do procurador do Ministério Público, vai falar de veículos autônomos, testes em vias públicas e situações dilemáticas, o que um programador deve saber sobre direito penal, Jana. Depois nós vamos ter do Daniel Kozlov e da Thalita Tobias, é o casal. O Daniel trabalha na Nordica Semiconductors e a Thalita trabalha na Nokia. São da Finlândia. Eles vão falar de desenvolvimento de System on Chip e a importância para a indústria automotiva. Em seguida, nós vamos ter a palestra do Daniel Maris, do Denatran, Desafios e Oportunidades de Regulação e Homologação de Veículos Automatizados e Autônomos. Aí depois nós vamos ter do André Avanc, e Fernando e da Lírio, do Instituto Eldorado, e aí vamos entrar com um ciclo de palestras também, não só de conectados autônomos, mas também de materiais automotivos. Vamos tentar abrir um pouco o leque, vamos falar tudo que é automotivo. Eu acho que é uma oportunidade. Então, depois de outubro, nós vamos fazer por segmentos. Olha, vai ser uma palestra de híbridos, vai ser uma palestra de autônomos, vai ser uma palestra de materiais, vai ser uma palestra de manufatura. Então, fica bem legal para a gente tentar unir todos aí, a comunidade. Né? Mas muito obrigado aí, fico muito agradecido a todos. Espero, André, de coração, muito obrigado. Viu? Espero aí te conhecer pessoalmente um dia, se Deus quiser. E fico muito grato aí mesmo pela participação. Obviamente, a gente vai te chamar novamente, eu acho, para falar de conectados, tá, Jana? Vamos falar sim. Prazer. Você tem todos os direitos, os méritos, você mandando, a gente faz. Não, que um prazer. Um grande abraço aí, fique com Deus aí, a todos, e tenham um bom fim de dia aí, doutor Evandro. André, fique com Deus aí, que Deus ilumine você e sua família toda aí sempre. Amém. Você também, tudo de bom. Um abraço a todos, muito obrigado, pessoal. E seu pai, o melhor de tudo são os pais, né? Um abraço a todos aí. Um abraço, Max. Abraço, tchau. Tchau, Laércio. Um abraço. Laércio. Boa noite, um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Fique com Deus. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Então tá. Tchau. Com Deus. Um abraço, até mais. Igualmente. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.